De volta com o programa No Mundo do Trabalho, já está aqui conosco Sérgio Raggi. Mas antes de eu começar esse bate-papo, acabamos de receber aqui pelo WhatsApp e eu queria passar para vocês aí. É o Bazar Amigas da Mama. Vai ser realizado no sábado, dia 21 de maio, no horário das 10 às 16, na Clínica Live Fit. Fica na rua Vancler Fonseca, 67, em Agriões. Vai ter artesanato, brechó de luxo, uma área gourmet, uma aula de zumba, que vai acontecer gratuitamente, e a apresentação do projeto Amigas da Mama, que é direcionado aos pacientes oncológicos. Então, não deixe de participar desse evento aí, que acontece no dia 21 de maio, sábado. Gabriela está à frente aí de mais esse projeto. Parabéns. É muito legal, né, Sérgio, a gente vê aí as pessoas se envolvendo com essa questão da responsabilidade socioambiental. Sustentabilidade humana, eu sei que é um assunto que você é muito estudioso. Verdade. E essa questão de olhar o outro de maneira diferenciada faz todo sentido, inclusive dentro das organizações, não é isso? Perfeitamente. Hoje em dia é o desafio máximo, né? Eu acho que das organizações e da sociedade como um todo, né? É saber lidar com as diferenças e não só saber lidar, mas tirar o melhor que essas diferenças podem trazer para nós como seres humanos e para as organizações, né? Essa visão hoje de multiplicidade, diversidade e de possibilidades tem que ser trabalhada de uma maneira muito mais rica e muito mais até competente do que sempre foi feito, né? Existe resistência nas organizações? Sim, né? Ou o resultado por si já supera essa resistência? A resistência, ela sempre existe a partir do momento em que você se coloca num movimento de mudança. Né? Falou em mudança, tem sempre aquelas três posições, né? Aqueles que vão na frente, na vanguarda, conduzindo as transformações, enfrentando os desafios mais severos, muitas vezes, mas também tendo o prazer de ver a paisagem nova primeiro do que os outros. É verdade. Né? Tem a turma que vai lá atrás, né? Aquele pessoal que vai meio que atrasado no processo, e a turma que vai no meio, que é a maior parte, que vai assim, eu costumo dizer, vai na carneirada, né? Vai na massa. Muitos são carregados, não sabem nem para onde estão indo, mas vão acompanhando o movimento. E a turma de trás vai comendo a poeira, né? Vai pegando o que sobra. Então, essas três posições, e é interessante a gente abordar essa história, que eu vou fazer um atalho na nossa conversa aqui, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que andar na retaguarda é pior, andar no meio não é conveniente, mas o interessante é que muitas vezes, para você entender todo esse processo de transformação, dessa jornada de evolução, não só social, mas nas organizações, é interessante você se situar nesses três pontos estratégicos diferentes. A sabedoria está em você distinguir em que momento eu me coloco numa vanguarda, se eu tenho as competências para estar lá, em que momento eu vou mais ou menos no bolo, tentando entender o que está acontecendo, ou me deixando levar até certo ponto, né? Em que momento eu vou na retaguarda, porque cada posição dessa tem ganhos e perdas. Não é que só você indo atrás você vai estar perdendo alguma coisa, ou estar atrasado em relação aos outros. Muitas vezes você fica atrasado porque você é preguiçoso, mas às vezes você ir na retaguarda com uma visão, com uma percepção antenada no que está acontecendo ali, é interessante, porque é aquela história do capitão do time. O capitão do time normalmente acaba jogando lá na retaguarda, no campo de futebol, né? Por quê? Porque ele tem a visão do jogo todo. Quem está na frente, está enfrentando desafios, não tem muita, vamos dizer, referência, então tem que ter uma agilidade mental para tomar decisões, e para enfrentar desafios de uma maneira mais até arriscada do que tem quem está nas outras posições. Às vezes você precisa sair daquela posição de vanguarda até para descansar um pouco, observar um pouco mais. Então é interessante esse movimento
na sociedade e nas organizações. Agora, Sérgio, fala para mim, o que vem a ser empresas livres? Bom, empresas livres é um termo que está sendo usado hoje, principalmente pela turma mais jovem, geração Y e tudo mais, que ela traduz aquele desejo, aquele anseio de que você não tenha exatamente um patrão, de que você não tenha exatamente um horário pré-estabelecido, que você não tenha uma função rígida, rigorosa, inflexível para fazer dentro da organização. São várias condições que se enquadram dentro dessa visão de empresa livre. Vamos dizer assim, é uma busca, né, de uma nova forma de se constituir como empresa e de exercer funções dentro de uma organização que tem essa liberdade mais elástica. Mas isso com resultado, com comprometimento, não é isso? Sem dúvida. É bom você tocar nesse ponto, porque existe uma diferença entre uma empresa, dentro dessa visão de empresa livre, e a empresa que é, vamos dizer assim, que ela é desorganizada. Né? Que é a bagunça total. Cada um faz o que quer, na hora que quer, sem responsabilidade, né? Então é aquela história, hoje eu quero ir para a praia, eu vou para a praia. Não é isso que se fala em empresa livre. A empresa livre, ela até impõe um desafio bem contundente na questão responsabilidade. Porque é uma empresa que ela tem liberdades que exigem das pessoas um grau de vamos dizer assim, de dedicação. Comprometimento, amor ao que faz. Quer dizer, não é qualquer perfil de funcionário que pode trabalhar numa não empresa dessa. Não é qualquer perfil. E, na verdade, o que a gente observa é o seguinte, as empresas livres, elas vão meio que se constituindo num processo muito natural, muito espontâneo. São pessoas que têm uma afinidade de intenções, de ideais, têm competências que são complementares e não estão afim de se, vamos dizer assim, de se colocar num modelo de empresa, aquela empresa que a gente chama hierarquizada, vertical. Tem um termo também que são as empresas horizontais, onde você não tem muitos níveis hierarquizados, é um processo mais livre também, que é um estágio de uma empresa livre, né? E esse mecanismo está caminhando para um outro conceito, que são as empresas fluidas, que aí é como se ela tivesse um grau e uma abrangência e uma condição assim de... Como é que eu posso me expressar? São as empresas mais voltadas para a parte virtual. Então, elas não têm um espaço físico definido, elas não têm, às vezes, nem uma regra, um modelo de contrato social dentro dos padrões tradicionais. Ou seja, é essa mudança que é constante. É uma mudança constante, é uma alternância de posições constantes. Né? Isso começou meio que a movimentar essas ideias lá pela década de 90, 80, 90, com algumas iniciativas de algumas empresas, até por força da logística social, dificuldade de transporte, né? Problemas de estresse muito intenso nas famílias e dentro do ambiente de trabalho. Então, muitas empresas começaram a colocar, instalar as pessoas para trabalhar, em alguns casos, em algumas funções, em casa. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, depois do intervalo, o nosso bate-papo é com Sérgio Rage. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.